Na entrevista de hoje, a gente conversa sobre um movimento que começou como uma festa pequena e despretensiosa num barzinho de Salvador. De repente, o barzinho ficou pequeno demais, Salvador ficou pequeno demais e essa festa começou a tomar várias outras cidades do Brasil e também vários outros lugares no mundo. Houve uma época que eles estiveram no meio de uma polêmica sobre a tal da geração tombamento, mas muito facilmente mostraram que tinha uma potência muito maior do que muita gente imaginava. Mais do que uma festa, eles se transformaram num movimento político, cultural, educativo, que pauta a identidade, a autonomia, a liberdade e o valor do corpo negro, LGBT e periférico. É com muita alegria que hoje eu recebo aqui a galera da Baticu. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras. Olá, amores! Hoje temos uma entrevista diferente aqui, porque não é uma pessoa só, não é um convidado só, algumas pessoinhas. Temos aqui Maurício, Juju e Arthur, que são da equipe da Baticu, esse projeto maravilhoso. Estou super feliz de ter vocês aqui, sempre fui apaixonado pela festa. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco de vocês, sobre o trabalho que vocês fazem também na festa, pra gente entender um pouquinho como é que são essas funções aí, esse trabalho. Eu sou o Maurício. Fui um dos fundadores da Baticu lá em Salvador, em 2014, quando a gente já era muito presente na noite, assim, percebia que não tinha espaço nosso na cidade, que é a cidade com mais número de pessoas negras fora da África, e por incrível que pareça, é uma cidade muito racista, então a gente queria mudar isso de alguma forma, assim, a partir de um grande diálogo nosso, assim, e trocas, a gente chegou a uma Baticu da vida, assim, um projeto em que a gente queria ser representado e ter pessoas negras consumindo e propondo o projeto, não só tipo na frente ou num espaço específico da festa, do projeto no todo. Aí hoje eu moro aqui em São Paulo, sou diretor criativo de conteúdo da marca, agora a gente está com uma empresa, né, uma outra estrutura, tudo mudou, trabalho pra cá. E é isso. Bom, eu sou a Juju. Eu tenho 24 anos. Eu comecei na Baticu no começo de São Paulo, da Baticu São Paulo. E hoje eu sou mestre de cerimônia dentro da Baticu. Mas na Baticu a gente já fez de tudo. Já fez um pouco de cada coisa, porque pelo menos aqui em São Paulo a gente tem um lance de meio que criou uma grande família. Então a Baticu pra mim é uma grande família. Então é muito além de ter uma função ou não lá dentro. É de estar dentro dessa estrutura e a gente ter acompanhado tudo isso. E é bom ver que hoje é uma estrutura muito longa, que todo mundo está trabalhando muito. Porque isso é fruto de muito trabalho de todo mundo, de todo um conjunto dessa família. Então, antes de ser mestre em cerimônia, eu sou família baticuniana. Eu sou Arthur, eu tenho 23 anos. Eu entrei na Baticu quando eu veio para São Paulo, em 2015. Eu comecei trabalhando um pouco em relações públicas, depois eu fui para produção, e daí agora eu tô como diretor de projetos e produção na Baticu como um todo, né? Não só em São Paulo, mas Baticu mundo. Worldwide. Eu ia falar Brasil. Baticu Brasil e internacional. Como que foi que começou esse movimento lá? De onde que veio essa vontade de fazer a festa e como que começou isso? Assim? Então, sempre foi uma bicha muito clubber, né? Tipo, sempre fui muito de rolê mesmo. Saía sexta, sábado, domingo, voltava. Aí dormia a semana toda, voltava no final de semana de novo, mesma coisa. E aí, tipo, a gente teve uma construção dessa de cenário cultural e vida noturna muito branca sempre, assim, que eram festas LGBTs brancas em que a gente ia, mas era sempre a pessoa preterida da festa, não se sentia atraído por ninguém, os amigos tudo pegando todo mundo e você ficava tipo, quero aquele ali, mas tá cabelo aqui. E aí, tipo, chegou um tempo que tudo se tornou uma grande questão pra todo mundo, né? Eu sempre cito as manifestações de 2013 porque eu acho que foi quando todo mundo acordou, assim, tipo, de várias questões sociais que pra gente ainda era muito adormecido. E aí depois que passou essas manifestações, todo mundo começou a olhar mais pra dentro de si, se perguntar mais o porquê das coisas estarem acontecendo e tudo mais. E foi nesse momento, assim, que surgiu aquele incômodo na gente de perceber que tipo, a gente não tinha um espaço negro em Salvador, por mais que Salvador seja uma cidade praticamente preta, em que mais de 50% da população é preta. Eu sempre tive muitas questões de aceitar a minha negritude, eu odiava meu cabelo, tipo, alisava o cabelo. Então eu comecei a me perguntar o porquê isso tudo tá acontecendo comigo, porquê de eu odiar meus traços, porquê de tipo, eu não me sentir bonito, de eu não me sentir desejado e querer mudar isso, assim.
Daí, junto com o Wesley, a gente tinha um grupo de amigos muito próximo lá em Salvador, que inclusive chamava Negras. E tinha 3 brancas, mas a maioria era negra. Denúncia. O Wakanda corre aqui. Wakanda corre aqui. Não, mas aí, nesse grupo, eu e o Wesley, começamos a trocar assim, e falar, amigo, então, eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso. E foi graças ao Bate-Cu, gente. A gente queria um nome que ilustrasse assim o que é ser negro, o que é celebrar a negritude. Eu acho que o Bate-Cu fala muito sobre isso, porque se você parar para perceber, todas as culturas negras em todos os lugares do mundo são nascidas nas periferias desses espaços, e todas essas danças, todas essas expressões artísticas sempre são muito relacionadas ao quadril, essa parada de você mexer a bunda, de você mexer o quadril, né? Então, Bate-Cu pra gente assim, foi perfeito no começo, quando a gente chegou a esse nome, assim, porque a gente conseguia trazer não só essa questão da dança, mas também de resgatar essa questão corporal, né, da ancestralidade, de dançar e de se expressar corporalmente e falar, não necessariamente com palavras, mas também com movimentos e tudo mais. Eu lembro que na época que a Bate-Cu começou a explodir, a gente estava no meio daquela polêmica da geração tombamento, de que a geração tombamento é empoderamento pela beleza, é só pela beleza, se isso só faz sentido, se a gente tem que ter outras... E eu sempre achei esse debate assim, meio nada a ver, sabe? Eu também. Uma coisa, principalmente porque eu via nesse tipo de movimento como o que a Bate-Cu construía e significava, um espaço muito potente de autoafirmação e de celebração da identidade desses corpos negros, dessa liberdade desses corpos negros, de umas pessoas que só estavam nesse espaço porque estavam pensando sobre um monte de outras coisas. Como que foi esse processo um pouco pra vocês? Eu queria te ouvir falar um pouco assim, como que é ser esse corpo e viver esse processo dentro da festa? Fica à vontade. Bom, pra mim, falar sobre essa questão, na época foi bem problemático pra mim, porque é muito difícil as pessoas admitirem que estética também é algo importante. E que, independente das nossas opiniões sobre a relevância dela para a nossa vida, estética é importante, é uma das primeiras coisas que chega e é uma das coisas que impacta. Então, ser ou não geração tombamento, ser ou não só estética, se tem ou não estou falando que as coisas não são importantes, mas a gente não pode tirar a importância de uma coisa para falar de outra. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares, a gente está tendo uma mudança porque houve uma reafirmação estética desses corpos. Então, para chegar na escolha de querer ou não ser dessa forma, houve muita gente dando a cara a tapa para que as pessoas fossem livres para escolher. Então, estereotiparam a gente dentro de uma coisa que foi feita para não cair no estereótipo. Então, a gente caiu numa discussão entre nós mesmos, porque nunca foi uma preocupação da branquitude, por exemplo, discutir, geração tombamento não é relevante. Era uma discussão dentro de nós, ao invés de prestar atenção que todo mundo tem sua importância. O nosso país, na construção racista que ele tem, o sistema ele tá aí para que a gente fique contra nós mesmos. Então a gente sempre lutando contra opiniões que a gente tem diferente dos outros, ao invés de entender a importância de todo mundo. E entender que tem espaço para todo mundo. É que a gente é colocado sempre como competidores, que só tem espaço para um, mas não, tem espaço para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, quando você entra numa Bate-Cu, quando você entra no espaço da Bate-Cu, é uma coisa que atua e que mexe diretamente com a sua subjetividade, com a sua autoestima. Porque a gente está acostumado a sempre entrar em espaços que são ou dominados pela branquitude, ou que as representações de negritude que a gente tem, as referências de negritude que a gente tem, são sempre muito negativadas, ou muito estereotipadas, ou sempre pautadas pelo racismo e como o racismo constrói essas imagens. Então, quando você entra numa Bate-Cu e vê, por exemplo, todo aquele público negro com cabelo black armado, com trança colorida, dançando até o chão, com pouca roupa, tipo, é uma coisa que você é impactado visualmente muito fortemente, assim. E é uma coisa que atua diretamente na sua autoestima, na sua subjetividade. Porque, sei lá, eu entendo a Bate-Cu e pra mim, pelo menos foi isso, foi um espaço em que eu e muitas pessoas puderam ampliar o que era negritude, ampliar a noção de negritude, ampliar as possibilidades de negritude. Pra mim foi muito isso. E aí houve um momento em que a Bate-Cu ficou pequena para Salvador, né? E hoje tem quantas cidades? Tem 6 cidades, algumas estão em processos
construção assim, para chegar no outro modelo, mas a gente está fazendo aqui em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília está no processo para voltar a acontecer. E o que vocês têm feito agora, assim, de projetos e o que a Baticu se transformou de lá para cá? Hoje em dia a gente tem tratado a Baticu não mais como festa, a gente fala que a Baticu deixou de ser uma festa, a gente tem usado principalmente, eu acho que 2 termos para definir muito a Baticu, que é um movimento, que a gente acredita que a partir das festas a gente criou uma grande rede de pessoas, um grande movimento de pessoas ao redor, né, dos eventos que a gente fazia. As pessoas começaram a entender mais não só como um evento esporádico, mas como uma família mesmo, como uma rede de apoio, de afeto e de troca. Então a gente desde que a gente criou meio que um movimento, né, em torno disso. E a gente tem cada vez mais chamado a Baticu meio de uma plataforma, porque a gente começou a diversificar um pouco nossas áreas de atuação. A gente não tem feito só mais eventos, a gente também lançou esse ano um selo artístico da Baticu, que consiste tanto com uma gravadora, que é a Baticu Records, mas também um selo voltado para DJs e para dançarinos, que a gente tem uma companhia de dança da Baticu. Ah, que maneiro! Muitas coisas. E também a gente tem um projeto educacional pedagógico, que é a Escola B, que a gente criou, a partir da Escola B, um outro projeto junto com uma marca, que é um projeto educacional que é voltado para fazer oficinas gratuitas para LGBTs, para não só capacitar essas pessoas, mas conectar elas com o mercado de trabalho e com oportunidades de trabalho. A ideia é não só ser aquela coisa do orgulho, firme e tudo mais, mas falar sobre a questão LGBT de uma maneira mais estruturada. O corpo negro é arte, e cada vez mais surgem movimentos que apresentam toda a complexidade e beleza dos nossos corpos. O Afrobafo é um exemplo de representação artística da cultura preta em forma de intervenção urbana. O que começou com a produção de ensaios fotográficos apresentando nossa ancestralidade e a realidade do racismo no país, hoje é uma festa, onde arte se tornou um mecanismo de militância. Já Lafon se vê como uma celebração à formação da rede de afeto e apoio que surgiu a partir do grupo carioca Bicha Preta e Daí. A festa é um espaço de empoderamento LGBT e negro e leva seu nome em homenagem ao icônico Jorge Lafon, bailarino, ator, comediante e transformista mais conhecido pelo personagem Vera Verão. Tem também o coletivo Amem, responsável pela organização da Parada Preta do Orgulho LGBT, evento que reúne shows, debates, performances e discotecagens de artistas pretos. A parada surgiu justamente para atender as necessidades da comunidade negra LGBT que não se via representada. Mesmo com todas as lutas e desafios que nosso corpo carrega, ele também é feito para celebrar. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes de hoje. Até amanhã! E vocês também têm uma relação muito forte com o recorte LGBT, né? Que eu acho que também é muito importante, assim, nessa direção. Uhum. Sim. Eu sou gay, né? Eu sou viadinho. Não, eu sou preto e eu sou gay, né? Então, tipo, não fazia sentido pra mim enxergar a importância de um movimento e ignorar o outro, assim, não faz sentido. Eu acho que o grande ponto, assim, da Baticu é que a gente prega o respeito, né? Tipo, independente se a pessoa é negra, ou gay, ou gorda, ou deficiente, a gente quer que aquele espaço seja seguro para minorias e para pessoas que geralmente não se encaixam nos espaços que a branquitude domina. A Baticu, ela não nega o recorte. Ela não nega que é importante para a festa o respeito e principalmente para essas pessoas, independente de ser para todo mundo. Então, bem no começo da Baticu, foram reclamar uma vez no evento de racismo reverso. E aí eu fui lá e eu vi essa publicação. O primeiro comentário que teve foi da Baticu. E deixando claro que se a pessoa se incomoda com pessoas negras, se incomoda com pessoas LGBTs, que aquele espaço não é pra ela. Que se você não respeita as pessoas que estão ali, o espaço não é pra elas. E festas em São Paulo, principalmente, porque é o que eu mais conheço, as pessoas, elas são omissas. Então, quando alguém questiona qualquer coisa, elas não são sinceras sobre o que a festa representa ou sobre o que a festa acredita e evitam ao máximo, porque isso complica as boas relações com marcas, com várias coisas. E a Baticu, independente do que faça, ela nunca nega o que ela realmente representa.
ela sempre deixa claro o que acredita e o que é o respeito. Então, não importa quem você seja, você tem que respeitar os corpos que ali estão. Cara, pra mim que tipo, desde sempre frequente festa antes da Baticu, eu tinha uma vida muito reprimida, assim, tipo, eu vim me assumir enquanto gay acho que aos 16, 17, só que dentro do meu bairro, que era uma periferia, eu sempre fui muito reprimido no colégio, em todos os lugares. E aí quando eu descobri que tinha uma festa pop em Salvador, o nome da festa era Brinks, assim, não era uma festa nada negra, mas enfim, era onde eu encontrava pessoas LGBTs. E aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele espaço que as pessoas, tipo, dançando da forma que queriam, e eu vi, tipo, Lady Gaga, Beyoncé, um monte de artistas que eram consumidos por pessoas LGBTs, eu falei, caralho, esse é o lugar que eu pertenço, sabe, assim, tipo, eu sou isso mesmo, foda-se, tô cagando pra todo mundo. Assim, Eu vi esse momento na minha vida. Foi o meu primeiro Cheguei passo, numa assim. festa e os caras estavam andando pela festa de mãos dadas. Eu falei, caramba, tem um casal gay andando de mãos dadas aqui. Sim. Que maneiro, sabe? Eu acho que a noite, no geral, assim, tem essa questão, assim, de transformação para LGBTs e minorias, assim, tipo, é um espaço que você consegue exercer quem você é, assim. Mas é legal também lembrar que, além da pauta LGBT, a questão da mulher negra. Porque a Baticu tem um público de mulheres negras muito grande. Maior até que é viado. 70% do público da Baticu É de mulheres negras. E o nosso corpo é extremamente objetificado. Eu vim do rolê preto, hétero, e foi muito confuso, porque eu fui me entender como pessoa negra, não que eu não entendesse, né, que eu era preta. Sempre soube, mas marronzinha. Mas entender as questões sobre a negritude, fruto de Facebook, de militância e tudo mais. E comecei a ir para os rolês pretos, héteros, e eu não entendia porque eu não me sentia bem. Porque era pra ser o meu momento. Era pra ser o momento igual, tipo, entrar na festa e ver, tipo, ai, existe viado. E era o meu momento de falar, nossa, existe muita gente preta, que legal. E não foi assim, não foi mil maravilhas. Foi sempre, nossa, algo me incomoda, algo me incomoda. E até que eu parei de ir, e foi quando eu comecei a ir na Baticu. Eu conheci uma menina que fazia também a Baticu, e aí ela falou assim, vai. E eu já tinha recebido convite no Facebook, e eu ignorava, porque era uma galera que... Você achava que era a mesma galera que você... Que era a mesma galera que ia ir. Igual outras festas também pretas que tinham uma pegada sobre dançar, mas era o mesmo, mais do mesmo, que era só pra ir um monte de mulher e homem pra ver mulher, sabe? E que falavam que era sobre liberdade. Não era, então eu não queria ir, porque no rolê preto, ainda no twerk, porque não tinha espaço pro funk, eu dançando era ou chacota ou invisível. E ninguém vai pro rolê pra ser invisível de uma forma escrota, assim, não era uma forma... a Baticu não é um invisível escroto, é tipo assim, ninguém se importa se você dança bem, se você dança mal. O máximo que alguém vai te parar é pra te elogiar, nunca pra pegar e te... sabe? Então, era isso que eu conhecia, a minha realidade era essa. Quando eu fui, aí ela me convidou, falou que era incrível, que era sensacional. E aí eu fui, entrei e eu fiquei assustada. Mas não assustada de, que meu Deus, que horror, não. Foi impressionada com a liberdade. É estranho a primeira vez que você sente liberdade pra ser quem você é. E a Baticu pra mim é espaço de liberdade. É um espaço que eu chamo de espaço seguro. Foi o primeiro espaço seguro que eu encontrei na minha vida, foi a Baticu. Então eu podia ser eu. E eu nem sabia o que era ser eu, porque eu não tinha espaço pra isso. E foi assim que eu me apaixonei pela Baticu. E que eu entendi que a Baticu é muito mais do que eu, do que Arthur, do que Maurício. A Baticu é muito mais do que a gente. A Baticu é um todo. Tem muita gente que descobre a Baticu e que tem essa mesma experiência, e isso vai salvando muita gente. Então eu falo que a Baticu me salvou por causa disso. Era uma época que eu tava muito mal. E foi o primeiro espaço seguro em que eu pude me encontrar e refletir sobre as questões de quem era eu, de quem eu queria ser. Então é isso. E aí que a Baticu ganhou toda essa potência, né? Porque a Baticu, ela sempre foi movida, sempre foi... o combustível sempre foi muitas pessoas, como as pessoas, tipo, se engajaram muito fortemente dentro dessa rede. E eu acho que elas se engajaram exatamente porque já existia essa demanda, né? Já existia uma demanda de ter esse espaço seguro, de ter um espaço voltado
para esses outros corpos negros que normalmente não estavam tão contemplados assim em outros espaços. E eu acho que a Baticu conseguiu abraçar essas pessoas e criar essa grande família, né? E de cada uma coisa. Principalmente que vai até além do nosso público-alvo. Porque, tipo assim, não exatamente público-alvo, não é a melhor forma de descrever isso, mas, tipo assim, é uma festa negra LGBT, mas que de 70% das mulheres negras que vão, provavelmente 40% devem ser mulheres héteros. E vai muito homem hétero negro também. E por mais que seja um espaço voltado para pessoas negras LGBTs, essas pessoas se sentem mais confortáveis lá dentro do que em rolês héteros. Enfim, eu já vi vários comentários, por exemplo, de homens héteros que estão na Baticu ou estiveram na Baticu, tipo, falando coisa do tipo, eu não vou dar em cima dessa menina porque a gente tá na Baticu, não posso respeitar ela aqui, sabe? Tipo, e vira até um espaço de reeducação de ideais, assim, porque, tipo, você percebe que as pessoas, elas não vão chegar lá e elas vão fazer as metas que elas fazem em outros lugares. Elas vão chegar lá e elas vão ser reeducadas. Ela pode até não ser a melhor pessoa para estar ali, mas ela vai chegar ali e ela vai respeitar o que a gente está fazendo. Muito obrigada mesmo por esse papo. É isso, reiterar toda a admiração que eu tenho pelo projeto. Que foi isso, eu vi nascendo lá em Salvador e já achava incrível, já achava um espaço super potente. Fui muitas vezes na Baticu e sou apaixonado pela festa, acho um projeto maravilhoso e tenho ficado muito feliz e até um pouco orgulhoso, queria dizer, com essas coisas todas que vocês têm feito. E aí fico muito feliz e muito orgulhoso também de ter vocês aqui nesse projeto, nessas conversas bacanas que estão rolando. Muito obrigada, de verdade. Parabéns e sucesso pelo trabalho de vocês. Valeu. Beijo.